Olá a todos os companheiros de terra, que Deus abençoe todos quanto terão a graça e a oportunidade em poder acompanhar esta live. Hoje temos um tema pertinente, tema capital, a fim de poder nos informar de que de geração em geração Deus envia um profeta mensageiro vivo na terra. Em todos os tempos, Deus tem conduzido o seu povo por um profeta mensageiro vivo, a qual ele envia para ser o legislador da sua palavra na geração que poderá enviar este profeta. Isaías foi o profeta vivo que Deus enviou à terra para poder conduzir os filhos de Deus e que todos os filhos de Deus pudessem acreditar nele para que pudessem ter a vida eterna. Jeremias, Abacuque, Naum, Malaquias, Sofonias, Abraão, Noé e tantos outros profetas que Deus enviou antes do profeta Cacofilho. Para a nossa geração do início do século XXI, eles foram o legislador, eles foram os profetas cujo Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, enviou para conduzir os escolhidos nas suas respectivas gerações. E para o tempo em que nós nos encontramos, Deus de tal maneira amou também a nossa geração, como outrora havia amado outras gerações, que enviou-lhes profetas de acordo com as suas diferentes promessas, que para o nosso tempo, segundo a promessa de Mateus, capítulo 23, versículo 34 a 35. E eu dou a palavra ao pastor Builão. Pastor Builão, de geração em geração, Deus envia um profeta na terra. Exatamente, saudações a todos. Nós sabemos, de acordo com Apocalipse 22, no versículo 6, que Jesus Cristo é o Deus dos espíritos dos profetas. Em Hebreus 13, 8, diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Nós vemos que quando Ele decide visitar uma determinada geração, é por um profeta que Ele faz isso. Deus nunca abriu os céus e como nuvem desceu para visitar uma geração. Deus nunca desceu como qualquer uma outra coisa para visitar uma determinada geração. Não por uma religião, ou por uma igreja, ou por um grupo de homens, mas sempre foi por um profeta mensageiro vivo. E os filhos de Deus lá em Israel conheciam essa posição de Deus. Vemos, por exemplo, em Juízes, no capítulo 6, versículo 6 a 8, vemos que Israel era empobrecida por causa de Midian. E por causa daquele empobrecimento, Israel clamou a Deus para que Deus socorresse o seu povo. E nós vimos então, a partir deste capítulo, Juízes 6:6, que Deus ele mesmo enviou-lhes um profeta. Vê que Deus não enviou um contabilista, Deus não enviou dinheiro por causa da pobreza, da angústia que Israel estava a passar, mas ele enviou um profeta, porque é a sua maneira de agir. Deus não envia um grupo de jovens, Deus não envia uma igreja para trazer a verdade sobre a terra, mas sempre um profeta mensageiro vivo. Porque Amós 3,7 diz que o Senhor não faz nada sem revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. É isso que nós vemos de geração em geração. Mesmo para fazer conhecer a Deus uma geração, é necessário que Deus envie um profeta mensageiro. Porque fora do profeta mensageiro, tudo quanto as pessoas falam de Deus são simplesmente histórias, são contos passados. Mas se for para aquela geração conhecer Deus, sempre será por um profeta mensageiro. Vemos em Juízes 2, versículo 15, que existia uma geração que não conhecia Deus. Mas nós sabemos que no tempo dos juízes já existiam os rolos de Moisés. Os rolos de Moisés já eram pregados nas sinagogas. Mas em Juízes
2,15, é dito que aquela geração não conhecia Deus. Mas como uma geração que tem os rolos da Bíblia, né? Que tem os rolos dos profetas passados, não conhece Deus. Se a questão fosse conhecer Deus através das Escrituras, então significaria que aquela geração tinha tudo para conhecer Deus. Mas não é assim. Uma geração não conhece Deus porque conhece a história do que Deus fez no passado. Mas vai conhecer Deus, essa geração, por causa de um profeta mensageiro vivo. É por um profeta mensageiro vivo que Deus se faz conhecer em uma determinada geração. E nós vemos em Juízes 3:9 que Israel clamou a Deus e Deus enviou-lhes Otiniel para fazer então, para cumprir a sua vontade. É isso que Deus enviou-lhes o Salvador, Otiniel. Ok, para poder então salvar Israel. É isso que Deus tem feito de geração em geração. Nós vimos que os gentios, por exemplo, depois de Deus tratar com os judeus durante muitas gerações e veio Jesus Cristo, morreu para a redenção da humanidade, até aquele momento os gentios eram considerados como povos sem Deus. Eram considerados como povos que não conhecem Deus, que não têm parte com Deus. E quem fez então conhecer Deus aos gentios? Será que as pessoas dentre os gentios, Timóteo, Tito, Silvano e os demais, conheceram a Deus porque ouviram por algo que Jesus Cristo morreu na cruz? Será que conheceram a Deus porque sabem? Perdemos o pastor Builão, mas de realçar que estamos a tratar que de geração a geração Deus envia um profeta na terra. Não é uma religião, não é uma seita, não é uma organização religiosa que Deus envia na terra. As pessoas nasceram nas religiões, as pessoas nasceram e encontraram as religiões, os seus pais conduziram-lhe as suas religiões, a qual ele também herdaram dos seus avós e dos seus antepassados. E, por sua vez, as pessoas acabaram de acreditar. Você vê que a força, as pessoas acreditaram na mentira, viveram na mentira, e a força deles acreditarem na mentira, a mesma mentira terminou por se tornar uma verdade em suas vidas. E as pessoas pensam que de geração em geração Deus envia igrejas. Por essa razão que até algumas igrejas, elas discutem-se, ou as igrejas elas discutem-se, os católicos alegam que a igreja católica é a primeira igreja. Você vê? O outro diz que não, depois da igreja católica essa igreja protestante. E assim em diante. As pessoas acreditam, ou as pessoas têm em si que Deus ele envia igrejas de geração a geração. E nós fizemos essa live a fim de fazermos compreender que de geração em geração Deus envia um profeta na terra. Nunca passou uma geração, nunca passará uma geração sem que Deus envie um profeta na terra. Se acontecer que um dia, um tempo vindouro, Deus deixar de enviar um profeta na terra, isto significará que aquela geração, bem dizer, naquela geração não havia nenhum filho de Deus. Enquanto haver filho de Deus, Deus não deixará as religiões prevalecer, Deus não deixará os seus filhos morrerem nas religiões e as religiões se multiplicar sem que Deus envie um Salvador para poder resgatar os filhos de Deus destas religiões, para poder nos unir na unidade da fé, atendendo de que a unidade da fé somente é possível através de um profeta mensageiro. Por essa razão que, de geração em geração, Deus tem enviado profetas na terra. O diabo, sabendo isto, para o tempo em que nós nos encontramos, introduziu e incultou na mente das pessoas de que os profetas terminaram, já não há mais profeta. E as pessoas, por sua vez, nem mesmo compreendem, nem mesmo procuram perguntar-se, ou nem mesmo perguntam-se por si mesmos, se não há mais profeta, como Deus nos salvará hoje? As pessoas não perguntam-se porque eles estão tão ocupados em poder difundir a sua religião, estão tão ocupados em poder obedecer às doutrinas, os preceitos da sua religião, sem primeiramente buscar compreender, obedecer à vontade de Deus.
obedecer a Deus. As pessoas já não colocam Deus nas suas igrejas. Você mesmo vê claramente que se, por exemplo, se um padre ou um papa morrer, se esse papa, por exemplo, o Papa Francisco, ele morrer ou quando ele morrer, os católicos não se interessarão, não irão se interessar quem Deus, ou, bem dizer, quem Deus pode lhes colocar no lugar daquele Papa. Ou então, em procurar compreender ou saber quem é que Deus enviou para poder-lo conduzir. Vai ser sempre um padre que vai poder substituir um outro padre. Eles não colocam Deus em nenhum lugar. Não colocam Deus em nenhum lugar. Não colocam Deus em nenhuma coisa, nos seus assuntos. Quando um líder dos Mormons morrer, será um membro dos Mormons que vai substituir aquele líder. Quando um líder de uma igreja morrer, será um membro daquela igreja que vai substituir aquele líder. Significa que, ainda que Deus estiver a falar com um pequeno, jamais vão poder colocar Deus naquele lugar, porque Deus não tem nada a ver com eles. Você vê? Quando um líder de uma igreja adventista morrer, será um membro de uma igreja adventista que vai poder substituir aquele líder. Mesmo se Deus estiver a falar com um menino de 15 anos, eles naquilo não vai lhes interessar. Para eles, ele é do diabo. Deus obrigatoriamente deve falar com um deles. Quando um líder de uma qualquer igreja morrer, será um membro daquela igreja que vai substituir aquele líder. Significa que, se Deus estiver a trabalhar com outra pessoa, aquela pessoa que é o diabo. Obrigatoriamente para eles, se Deus deve falar, se Deus deve ver alguém, deve ser entre eles. Então, você pode ver claramente, amados companheiros de terra, através dessa live, que de geração em geração é um profeta que Deus envia. As igrejas são obras de Satanás. As igrejas são coisas, são imaginações de homens. São coisas feitas para os homens. São propagandas, marketing, meios de sobrevivência, empresas, para que o homem pudesse angariar dinheiro e, infelizmente, eles usam o nome de Deus e as pessoas acabam de cair facilmente nessas armadilhas, atendendo também de que eles são antigos curandeiros, são curandeiros modernos, fazem milagres e prodígios, e as pessoas, acima de tudo, estão mais preocupados com a cura. Às vezes estão mais preocupados com a cura, com a bênção, com a prosperidade. As pessoas não querem nada de salvação. As pessoas, por essa razão que nós vemos claramente, até que a Filipe diz que ele veio à Terra e viu esta geração 10 vezes mais pior que há 2.000 anos atrás. 10 vezes mais pior que há 2.000 anos atrás. Cabo Filipe lamentou bastante. Você vê? Deus lamentou, porque o profeta Cabo Filipe é que exprime os pensamentos de Deus nesta geração. A boca de Deus hoje é Cabo Filipe. Se Cabo Filipe lamenta pelos maus comportamentos dos filhos do diabo nessa geração, é Deus que está a lamentar. Deus não vai sair dos céus e gritar: vocês estão a fazer coisas muito ruins. Não, mas Deus exprimirá, ele exprime os seus pensamentos através da sua boca na terra, que é o profeta mensageiro vivo que ele envia à terra. E da mesma maneira, para o tempo que nós nos encontramos, este profeta que é o Filipe, que nos enviou para o tempo em que nós vivemos. Então, hoje para a terra, vocês podem ver claramente que as religiões são purgatórios e redes de Satanás para poder enviar as almas para o inferno. Bem dizer, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Mas para aqueles que foram predestinados, aqueles que foram ordenados para a vida eterna. Segundo Atos capítulo 13, versículo 47, esses, por sua vez, compreenderão, nunca se sentirão satisfeitos com a religião. Um filho do diabo, um filho de Deus, perdão, um filho de Deus, sendo membro de uma igreja ou de uma religião, ele tem feito muitas perguntas. Ele não compreende por que isso aqui é assim. Por que aqui faz isso? Mas por que aqui está assim, mas aqui é assim? Ele faz perguntas, até com que ele depara-se com a verdade, a mensagem profética para o seu tempo, e ele, ao ler o livro do profeta do seu tempo,
ele verá, é isso que eu estava à procura, é disto que eu queria. Pastor Builão, de geração em geração, Deus envia um profeta na terra. Exatamente, é isso que nós estamos aqui a partilhar. Em cada geração, Deus envia um único profeta mensageiro vivo. E a sua mensagem vem como a arca de Noé em seu tempo. E é necessário que você acredite nesta mensagem para poder então alcançar a salvação. Nós vimos que quando Noé estava a pregar, ninguém poderia ser salvo fora da mensagem de Noé. Pouco importa a religião que você poderia pertencer. Pouco importa as tuas boas obras aos olhos dos homens. Pouco importa quantos bens, quantas mercadorias você distribuía às pessoas da tua comunidade. Pouco importa o teu zelo numa determinada religião. Se você não recebesse Noé, você simplesmente água do dilúvio. Todos esses que vocês chamam de líderes católicos, protestantes, evangélicos, branamistas, que vocês seguem em vossas igrejas, nos dias de Noé, beberam as mesmas águas que as prostitutas, os bebedores de uísque, com todos aqueles que lhe seguem. E é assim no nosso tempo. Deus enviou o profeta Cacu Filipe para trazer a boa nova do reino, pelas quais todo filho de Deus será salvo. E quando você do profeta Cacu Filipe, saiba que o teu destino é inferno com todos aqueles que te seguem. Deus nunca pode reconhecer um caminho fora do que ele próprio tem traçado. Deus somente envia um profeta mensageiro vivo. Um filho de Deus não pode crucificar Amós 3:7. Um filho de Deus não pode crucificar Oséias 12:14. Em Oséias 12:14 é dito que por um profeta Deus tirou Israel do Egito e por um profeta Israel foi preservado. Não está escrito por religiões. Se você é membro de uma religião, você deve se perguntar, mas em que tempo Deus enviou uma religião e as pessoas foram salvas por uma religião? E como é que hoje você pensa que vai ser salvo em uma determinada religião? Vemos que em Oséias 12:14 foi por um profeta que Israel foi tirado do Egito. Não é por uma outra coisa. Fora do profeta Moisés, tudo quanto as pessoas lá no Egito falavam acerca de Deus era simplesmente história. Quando eles poderiam dizer que não, o nosso Deus é o Deus de Abraão, o nosso Deus é que criou os céus e a terra, o nosso Deus é o Deus de Adão, de Abel, que se agradou com o sacrifício de Abel, tudo aquilo que as pessoas poderiam dizer, por mais bonito, por mais formado, por mais belo, por mais que seja bem explicado, que as pessoas transmitiam, era simplesmente história, porque aquilo não era o que Deus estava fazendo em sua geração. Mas em Moisés, quem trouxe a mensagem que daria a salvação àquela geração. E é assim no teu tempo. Quando você vê alguém a te dizer que Jesus Cristo morreu na cruz, que Jesus Cristo é o Senhor dos Senhores, quando você vê alguém a dizer que Jesus Cristo é o Onipotente, o único Filho de Deus foi enviado para morrer na cruz, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tudo isso é história. E isso não te pode dar a salvação. Porque João 3,16 cumpriu-se. Pedro, João, Tiago, Maria Madalena receberam Jesus Cristo e foram salvos. Conforme João disse que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João não disse que todos quantos o receberão, mas ele falou no passado. Todos quanto o receberam, Maria Madalena, Pedro, João, Tiago, receberam Jesus Cristo e lhes foi dado o poder de se tornarem filhos de Deus. Mas no teu tempo, você não recebeu nenhum Jesus. Tudo quanto vocês penduram nas vossas paredes, aquela foto que vocês chamam foto de Jesus, todos os Jesus imaginários que vocês já foram receber nas igrejas, diante do púlpito, a chorar, eu estou a vir receber Jesus, saibam que simplesmente são impostores, são imaginações. Você somente aceitará Jesus Cristo quando receberes aquele que ele enviou. Em João 10, versículo 40, Jesus Cristo ele disse que aquele que rejeita a que eu envio, a mim me rejeita. Aquele que recebe a que eu envio, a mim me recebe. Como é que você vai rejeitar aquele que Jesus Cristo enviou e aceitar Jesus? É simplesmente imaginação, conforme os fariseus imaginavam seguir Jesus. É uma fé diabólica.
Quando você rejeita o profeta que Deus enviou do teu tempo e acreditas que adoras a Deus, saibas que essa é uma fé satânica que te enviará para o inferno. A fé que você tem nos livros sagrados e na tua religião simplesmente te enviará ao inferno. Porque Jesus Cristo disse em Mateus 23, 34 a 35, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e alguns deles vocês matarão, crucificarão, perseguirão de cidade em cidade. Jesus Cristo deixou essa promessa sobre a terra. E rejeitando os seus profetas é rejeitar ele mesmo e o seu sacrifício na cruz, conforme vemos em 1 Samuel 8, versículo 7. É simplesmente isso. Quando você rejeita o profeta mensageiro vivo do seu tempo, saiba que está terminado para você. Não há mais nenhum sacrifício. Não tem como o sangue de Cristo de salvar ou coisa do gênero. Mas você simplesmente deve aceitar o profeta mensageiro que Deus enviou no seu tempo. É isso. Essa é a prova do vosso tempo. Vocês devem vencer os sedutores da vossa geração. Vocês devem vencer esse Simão Lutumba, Honor Kutano, Silas Malafaia, Manuel Macandiwa, Evaldo Frank, todos esses líderes religiosos que vêm vos seduzir com prodígios, sinais e maravilhas, de acordo com Mateus 24, 24, vocês devem vencer toda esta sedução a fim de aceitarem o profeta que Jesus Cristo vos enviou na vossa geração. Porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que ele fez no passado? Enviou Moisés para salvar Israel. Enviou Noé para salvar sua geração. Enviou Isaías para salvar sua geração. Enviou Malaquias para salvar sua geração. Enviou Abacuque para salvar sua geração. Enviou João Batista para salvar sua geração. Ele é o mesmo ontem. E ele é o mesmo hoje. Enviou o profeta Cacu Filipe para a salvação desta geração. E enquanto ele ainda não veio, ele enviará sempre profeta. É assim que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, com os seus profetas. É isso. De geração em geração, Deus envia um profeta na terra, porque o profeta é a prova do seu tempo. Assim como no lado carnal, para poder se ingressar ao ensino universitário, a cada ano há uma prova, é a prova do seu tempo. As provas do ano de 2015 não foram as mesmíssimas provas do ano de 2016. As provas do ano de 2016 não foram as de 2017, assim em diante. Assim também é com o profeta. E cada estudante no lado carnal vai enfrentar a prova do seu tempo. Pode acontecer com que a prova do ano de 2018 seja semelhante com a prova do ano de 2016 do ano passado, mas não é a mesmíssima prova. Pode acontecer que as provas do ano de 2021 tenham as mesmas características ou alguns exercícios assim em diante, igual com o de 2020, mas não é a mesmíssima prova. Assim também é com o profeta. Cada estudante, no ano em que ele vai poder ingressar ao ensino universitário, ele poderá enfrentar a prova do seu tempo. Assim, no lado espiritual, é para com o profeta. É de geração em geração, há uma prova. Quando há uma geração, Deus envia um profeta, este profeta é quem começa a geração. Na morte deste profeta, ele quem terminará a geração. Quando este profeta morrer, a prova daquela geração terminou. Quando Deus enviar um outro profeta, virá uma outra geração. E aquele profeta é a prova daquela geração. Se alguém disser naquela geração, se eu tivesse no tempo daquele profeta da geração passada, eu iria lhe acreditar. É crendo no profeta do tempo atual, da sua geração, que ele poderá provar que ele realmente acreditaria no profeta passado da geração passada. Amados companheiros de terra, esse é um tema capital. Fizemos esse pouco tempo a fim de fazer-vos compreender que de geração em geração não é a igreja que Deus envia. Você não deve pensar que Jesus Cristo é da igreja Verbo Vivo, ou católico, ou bom Deus, ou universal, ou do Honor Kutano, ou de Oila, não. Jesus Cristo era um profeta. Ele teve uma mensagem. Não pensa que Abacuque, ou João Batista, ou Naum, Malaquias, tiveram uma igreja adventista do sétimo dia a discutirem qual é o porto. Não, tiveram um livro. Cada profeta um livro. Para terminar, em Mateus capítulo 23, versículo 34 a 35, Mateus capítulo 23, versículo 30 a 35, os fariseus disseram a Jesus, começando do versículo 30,
os fariseus diziam a Jesus de que se tivéssemos nos dias dos nossos pais, nós não iríamos derramar o sangue dos profetas. Jesus, ouvindo-os, você vê que os fariseus mostraram que se eles estivessem nos dias dos seus pais, não iriam reprovar nas provas que os seus pais reprovaram, que é, bem dizer, se você não tem Isaías, iriam crer cada uma dessas três gerações, independente, eles podem estar, eles deveriam crer. Um estudante não, é como um estudante que vê, se eu fizesse, se eu estivesse a fazer essa prova de 2020, eu iria entrar, eu iria aprovar. Mas o que é que prova? Se ele tivesse a fazer aquela prova, ou se o seu tempo de fazer o teste seria em 2020, ele iria aprovar. A prova no ano de 2021, quando ele fará a prova do seu tempo, quando ele fará o teste do seu tempo. E fazendo o teste do seu ano, do seu tempo, e aprovar, que você dirá que não. Se eu fizesse as provas do ano tal, eu iria entrar. Assim também é com esses fariseus, da qual eu estou a relatar, do livro do profeta Jesus de Nazaré, que é o Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 23, versículo 30 a 35. Os fariseus disseram isso a Jesus. Se nós estivéssemos nos dias de nossos pais, nós não iríamos derramar o sangue dos profetas. Então, eles conseguiram compreender que seus pais cometeram erro, rejeitando os profetas, matando os profetas, colocando os profetas num poço, cortando os profetas em pedaços e assim em diante. Jesus, sendo ele mesmo o profeta vivo daquela geração, a prova daquele tempo, censurou-lhes, dizendo: raças de víboras, hipócritas, vós sois a prova que sois os filhos daqueles que matam os profetas. Por que Jesus disse-lhes isso? Porque a pessoa estava a gabar-se. Não, essa prova de 2020 estava fácil. Eu, se tivesse essa prova, eu iria entrar. Mas ele vai fazer para o seu teste de 2021. Aprovando na prova do seu tempo que você poderia dizer tal coisa. Os fariseus rejeitavam Jesus de Nazaré ao seu tempo, o profeta da sua geração, mas na esperança de que se estivesse nos dias dos seus pais e dos profetas. Que você vê a censura que Jesus fez-lhes. E no versículo 34, Jesus prometeu enviar profetas aos descendentes destes homens, os que matam os profetas, os descendentes de Caim, dizendo: eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e alguns deles vocês matarão. Não falei que alguns deles vocês matarão, não. É promessa. Promessa é algo do futuro. Promessa não é presente. Eu vou dizer, alguns deles vocês matarão e os outros perseguirão, os outros açoitarão perseguirão de cidade em cidade. E vem as maldições, não sei mais de quem é, até não sei mais de quem. E hoje esta promessa tem se cumprido de geração em geração. De geração a geração, Deus um profeta na terra. Somente os filhos do diabo, os descendentes da serpente, é que fizeram a humanidade acreditar que o tempo dos profetas terminaram para que eles pudessem trabalhar em paz, seduzir a humanidade, a humanidade para o inferno, conduzir a humanidade para o inferno livremente. Mas se você é um filho de Deus, está informado de geração em geração, Deus envia um profeta mensageiro vivo na terra. Deus vos abençoe, Deus vos ilumine